tô dizendo que é fácil. Meu nome é Wagner Rodrigo, tenho 32 anos. Nascido, crescido e criado em Jacareí. Em 2003 surgiu algumas oficinas aqui em Jacareí, oficinas livres que Fundação, o Sesc dão, assim. E abriu 2 oficinas na cidade, uma oficina de teatro, de atuação, e outra oficina de produção audiovisual. Há 2, 3 anos que eu tinha me formado, estava com 20, 21 anos, desempregado, fiz alguns técnicos, florestal, meio ambiente, sou formado em outras áreas totalmente diferentes. E entrei de cabeça para fazer, assim. E do nada, assim, o teatro começou a virar. Até antes do que o audiovisual, assim, comecei a trabalhar em alguns grupos independentes, amadores do Vale aqui, mas recebendo alguma ajuda de custo, um salário, e comecei a ver que era uma área interessante. Quando chegou 2005 para 2006, foi criado o programa ProUni, e comecei a falar, puta, agora eu vou fazer faculdade de quê? E eu tinha um grupo de teatro nosso, e eu assumi muito essa postura de produção, então eu acabei até saindo um pouco da questão da atuação, e eu vi que talvez o Rádio e TV teria essa possibilidade. Daí eu tive a oportunidade de, pela nota do ProUni, entrar na universidade, na Unisantana, primeiro em São Paulo, no primeiro semestre. E no meio do ano sempre abre de novo o ProUni, daí a minha nota eu consegui entrar na Belas Artes em São Paulo. Isso foi no segundo semestre de 2006. Eu acabei de entrar na faculdade, o que eu vou fazer? Daí eu olhei lá, Silvia Bigarelli. Eu conheço ela. Passou um documentário na Lei de Incentivo. Nossa, foi quando eu comecei a fazer oficina, ela que fez inscrição para mim, ela trabalhava na fundação há muito tempo. É a hora que eu aprendi a ser cara de pau. Liguei, oi Silvia, nossa, quanto tempo a gente não se fala, como você tá? Eu vi que você tá fazendo documento, você sabe que eu tô fazendo rádio TV. Ai, que legal, Wagner, você quer trabalhar com a gente? Falei, então por isso mesmo que eu liguei. Foi a primeira experiência assim, de estágio, meio que, e isso foi legal, foi um estágio trabalhando já, porque eu não tinha faculdade, o que eu estava aprendendo em teoria não estava me ajudando ainda, eu estava aprendendo na prática mesmo a produção, eu tinha que assumir uma câmera, era bem toda essa parte de produção mesmo. Daí em 2007 eu já estava um pouco mais de experiência da faculdade, aí surgiu outro documentário Carpção, com a mesma diretora, daí eu fiz um mês de pré-produção, e no final de 2007 eu tive a oportunidade de entrar no SESI, em São Paulo, na Vila Leopoldina, para trabalhar na parte do cineclube, que era tomar conta, dentro da Gibiteca, que ficava na Paulista e tinha ido para a Vila Leopoldina. E eu também cuidava dos sons urbanos, que era a parte de pré-produção também, e de assistente de produção, do áudio e da iluminação de shows. Isso me ajudou muito. Eu não fiquei focado, quero trabalhar em emissora. Eu percebi um leque que tem na área de cultura, porque eu vinha da cultura em si, das artes. Então, o contato lá começou a me abrir portas. Eu queria aprender muito edição, e não tinha grana para pagar os cursos de edições, que normalmente é bem caro. E eu me ofereci para ser monitor na própria Belas Artes, como monitor de edição. E eu fiquei praticamente uns 4 meses, não fiquei muito tempo, mas eu comecei a mexer na época. Aprendi a editar no Final Cut, depois migrei para o Premiere, que são sistemas de edições não lineares. E foi muito interessante isso, porque eu no terceiro semestre eu estava fazendo coisas que eu ia começar a editar no quinto, sexto semestre. Tinha o documentário Sapucaia, entrar um professor novo, professor, dá uma olhada aqui, fiz assistente de produção, Carpção, eu fiz isso daqui. E nessa pegada foi quando eu conheci o Flávio Brito, que era o professor meu de História e Percepção da Imagem. Ele deu várias matérias para mim. Em 2007, finalzinho de 2007, ele convidou para um grupo de pessoas que tinha um projeto Kinema, que era no Vale Histórico, aqui no Vale do Paraíba. E se eu queria participar desse projeto. Em 4 cidades a gente ficou 1 ano dando oficinas de rádio, dando oficinas de vídeo, dando oficinas de fotografia, de articulação, de eventos, que eles faziam exibições de cidade. Então, como eu vinha do teatro, dei, por exemplo, entre a gente mesmo expressões corporais. Daí, por exemplo, a Renata, que vinha do cinema, não manjava de rádio. E eu fazia rádio e TV. Bem naquele momento eu estava aprendendo rádio e o Rafa também. Então, eu ensinava. Você vinha, por exemplo, a Renata vinha mais do cinema, então trazia a linguagem do cinema. A gente começou a perceber que qualquer pessoa pode ser educador. O cinema, infelizmente, acabou em 2008. A gente teve um projeto aprovado, mas o Capital em 2009. Desde 2009 eu estava desempregado, assim, sem nenhum trabalho fixo, mas com a bolsa de estudo. Então, essa coisa de você, quando você é autônomo, saber guardar uma grana para se manter, surgiu uma vaga de estágio no Aprendiz, Associação Cidade com Aprendiz de São Paulo, para ganhar R$520. Foi muito doido, assim, que era 2 pessoas para uma vaga. Na verdade, assim, tinha 2 vagas, né? Na hora que acabou como fala, a verba, eles podiam só contratar uma pessoa. E me contrataram. Exatamente por isso, porque eles perceberam que eu vinha da produção, sabia articular, sabia da oficina, ou seja, contratar o Wagner que ela é bombril. Deu 3 meses no lugar que eu estava, os 2 educadores que foram contratados foram mandados embora, não deu certo. Contrataram o outro, não aguentou 1 mês. Chegou minha coordenadora e falou, Wagner, caiu todos os educadores e você continua. Você não quer assumir? E nessa hora meu salário triplicou, assim, para trabalhar 16 horas por semana. Eu, não acreditei, assim. Assumi a oficina
E foi quando surgiu a oportunidade que eu tive a necessidade de abrir a empresa. Porque para trabalhar em São Paulo e em outros lugares nessa área que a gente trabalha, que é prestador de serviço, a gente tem que ter PJ, que é pessoa jurídica, ou seja, ter uma empresa. Na época não existia o MEI, que hoje facilita muito, que é um microempreendedor individual. Na época o MEI estava surgindo, mas não respondia às minhas necessidades. Eu tinha que abrir uma microempresa, contador, eu me enquadrei no simples tudo. Mas quando abri uma empresa, meu colega deu uma dica muito interessante. Wagner, não abre para o aprendiz, para onde você está prestando serviço. Abre focando no que você quer fazer. Então minha empresa lá tem produção de programas de TV, pós-produção, evento, venda de espetáculos teatrais, locação de equipamentos de audiovisual. É coisa que em algum momento eu poderia utilizar. Eu tive uma crise, aquela crise de faculdade, pro 6º semestre, assim, que você fala, puta, eu tô fazendo rádio e TV e não consigo entrar em emissora. Porque quando você tá na faculdade é isso, você vê os seus colegas indo pra emissora, ou cinema, gravando filme, padrinhando. Eu não tô conseguindo pensar que é isso, vou largar, não vou largar. Quando eu gravei meu TCC, o Morandá, eu via o que eu gostava de gravar e conversar com as pessoas. Que eu vi no programa piloto meu de TV, e mais do que mostrar as cachoeiras, que é show de bola que a gente foi, as pessoas que a gente conheceu. A gente conheceu a senhora Silvia França, que a gente montou esse kit de luz assim, aquela senhora deu uma entrevista assim. Na hora que a gente desligou a câmera, ela começou a soltar, vem comer um doce de goiabada, vem pra cozinha, daí até a Renata brincou, liga a câmera, e a luz, o pessoal não esquece a luz, vamos... A entrevista rolou na cozinha dela. O marido dela entrou na entrevista, já conversava do queijo de goiabada, cantou o hino da cidade, quase chorou no hino da cidade. Eu comecei a perceber essas manhas de você, puta, como que você lida com a pessoa, mais intimista, tudo. E foi a hora que eu comecei a analisar, tô no Aprendiz, é bem interessante, me deu uma puta bagagem, mas eu queria voltar a produzir. E o Aprendiz, ele tem um site que chama vilamundo.org.br, que é um site que até hoje está no ar, cara, eu adoro muito esse site. Ele lembra muito Catraca Livre, mas é voltado para a Zona Oeste, Vila Madalena de Pinheiros, que lida sobre as reportagens do bairro. E na hora que eu olhei os vídeos, que nada contra, mas os jornalistas estavam fazendo, aquele vídeo assim, câmera, dura, rec, perguntava às pessoas, respondia, tirava e botava no ar. Eu falei, cara, esse site tem um grande potencial, eu tenho que fazer uma proposta para eles. E como eu queria migrar, daí de 2011 eu tinha participado do Encontro Brasileiro de Imagem, eu vi essa coisa da SLR, esse tipo de equipamento mais fácil, assim, eu fiz uma proposta, o Aprendiz comprou um básico de equipamentos, T3i, algumas coisas, microfone, e eu fiz uma proposta para eles. Comecei a gravar os vídeos, a gente viu a quantidade de visualizações que a gente começou a ter de vídeos. E ali foi o maior laboratório que eu tive até hoje, assim, nem sei quantos vídeos que eu produzi para eles, mais de 100, muito mais, assim, e eu tinha totalmente liberdade. Daí a pessoa fala, pô, que legal você fazer que você gostava e tá ganhando bem? Não. Foi uma coisa muito doida, assim, eu ganhava mais como educador. E Wagner, ó, tem essa grana aqui de R$600 para você fazer vídeo para ganhar 10 horas por semana. Daí eu falava, pô, 10 horas, tá, pô, eu quero aprender. Fui migrando e chega uma hora que no Aprendiz eu gostei muito de trabalhar lá, só que eles queriam me oferecer vaga de articulador, de comunicador, assim, de documentador. Eu falei, puta, isso não quero mais. Daí vem aquele momento de crise de novo, pô, eu tenho uma coisa mais ou menos, mesmo ser prestador de serviço fixa, vou arriscar. Eu falei, cara, se eu continuar aqui, eu vou me acostumar, que é um dinheirinho legal que tá entrando, mas eu nunca vou mudar. Então, daí que eu falo questão de contatos mesmo. Do nada me falaram de um projeto do Catraca Livre, daí o pessoal do Aprendiz fez uma reunião com o Gilberto Menstein, com a Natasha, que era do Aprendiz, o Gilberto do Catraca, com a Lia Roitburt do Catraca, que já me conhecia, mas assim, de vista, e falou, tem um Wagner, gosta de cultura, fez um projeto, queria... conversa com ele. Daí eu mandei meu currículo, aquela coisa, vou mandar currículo. Vai, vem cá conversar com a gente. Abre meu currículo assim, daí, tipo, eu brinco assim, que a pessoa que vê meu currículo parece o Frankenstein, né? Porque produtor de peças de teatro, daqui a pouco assessor de imprensa, depois produtor audiovisual, oficineiro. Ela, Wagner, eu queria saber se você tá a fim de participar desse projeto. Eu falei, tô. Então, só depende de você. Eu falei, não, mas você já viu? Não, já vi esse currículo. É só você dizer sim ou não. Sabe aquela coisa que você fica, isso foi indicação, não foi um processo seletivo, e a confiança que a pessoa te dá. Não tô dizendo que é fácil,